Bom, mais uma vez, boa noite a todos aí. Vamos dando início à aula. Processo de fabricação 2, usinagem. Lembrando que todo o material está lá no Classroom, com esse código aqui, R4FYGKN. É importante que todos entrem no Classroom com esse código na sala de aula de processo de fabricação 2, para ter todo o material, né, acesso ao material, e qualquer informação que eu for passar para a turma vai ser por essa plataforma. Lembrando também que nenhum material está autorizado a ser divulgado de nenhuma forma, né? Para consulta do aluno, não é para postar em outro local também, ok? Bom, na aula anterior, a gente falou de alguns processos e máquinas operatrizes e fizemos aí a introdução de alguns conceitos da usinagem. E hoje a gente vai continuar a tratar desses conceitos, né, da parte teórica realmente, que está no capítulo 1 do livro-texto, que é o Dino Ferrarese, Fundamentos da Usinagem dos Metais. Então, na aula passada, a gente falou dos movimentos que não tomam parte direta da formação do cavaco e dos movimentos que tomam parte direta da formação do cavaco, que são movimento de corte, movimento de avanço e o movimento efetivo de corte, que é a combinação desses dois. Dando prosseguimento aí, os conceitos, né, a gente vai falar das direções dos movimentos. Esses três movimentos que a gente apresentou, eles têm direções, né? Então, o movimento de corte, né, ele vai ter a direção de corte, que é a direção instantânea do movimento de corte. E quando esse movimento é circular, quando o movimento de corte é circular, essa direção será sempre tangente à trajetória do ponto referencial no instante considerado. Então, aqui tem um exemplo de fresamento cilíndrico tangencial, né? Quem não está vendo isso daqui, o esboço, né? É uma fresa desse tipo aqui, né? Com esses dentes aqui, que está fazendo um rasgo na peça dessa maneira que está mostrado aqui nessa figura. Ok? Então, o que eu peguei foi esse dente aqui, que é esse aqui, onde está o ponto de referência P, e esse outro dente aqui, que está na parte inferior, que está representado aqui. Os outros dentes não estão nem em contato com o material, então não interessam aqui. Então, considerando que o ponto de referência está nesse instante, nessa posição aí, né? A gente sabe que o movimento de corte é um movimento circular em torno do diâmetro da ferramenta, que é esse aqui. Então, como esse movimento circular aqui é um movimento de corte, nesse instante considerado, a direção de corte no ponto de referência aqui é tangente a essa trajetória, tangente a essa circunferência aqui. Okay? A direção de avanço, ela é a direção instantânea do movimento de avanço, e, no caso, não tem tangente nenhum aqui, porque o movimento de avanço já é um movimento linear. Então, é na própria direção do movimento. Então, você tem aqui, no caso do fresamento cilíndrico tangencial também, a fresa, ela está, né, girando em torno do próprio eixo aqui, a NRPM, e ela está se deslocando, no caso aqui, da direita para a esquerda. Então, a direção de avanço é essa trajetória linear da direita para a esquerda. Normalmente é o centro da ferramenta, né? O centro da ferramenta está se deslocando da direita para a esquerda. Então, a direção de avanço é a direção instantânea desse movimento, que é para cá. Essa direção de avanço seria tangente
caso o movimento de avanço fosse uma curva, né? Se essa fresa estivesse cortando aqui e fazendo uma curva, por exemplo, o centro, né? Imagina a trajetória do centro da fresa fazendo uma curva. Aí sim, essa direção de avanço seria tangente a essa trajetória. E a direção efetiva de corte é a direção instantânea do movimento efetivo de corte. Então, lembrando que o movimento efetivo é a combinação do movimento de corte com o movimento de avanço. Aqui, no caso do fresamento, seria a combinação desse movimento circular com o movimento linear. Então, seria uma espiral aqui, que ela iria traçando, e nesse instante considerado, é tangente a essa trajetória, que está aqui, direção efetiva de corte. Okay? Essa é a direção efetiva de corte. Então, são essas três direções, que são as três direções dos movimentos que tomam parte direta da formação do cavalo. Okay? Outro parâmetro importante são os percursos da ferramenta em relação à peça-obra. Então, primeiro, o percurso de corte. Então, a gente viu o movimento de corte, viu a direção de corte, que é a direção instantânea desse movimento, e o percurso de corte é o espaço percorrido pelo ponto de referência na direção e sentido do movimento de corte. Então, como aqui um exemplo é o torneamento cilíndrico tangencial, o movimento de corte é o movimento circular em torno do diâmetro da peça. É o ponto de referência girando em torno do diâmetro da peça. O percurso de corte é essa distância percorrida pelo ponto de referência ao longo dessa trajetória. Agora, para uma revolução, né, para uma rotação, né, da peça, do ponto de referência em torno da peça, qual que vai ser o percurso de corte? Vai ser uma volta em torno desse diâmetro D aqui. E esse comprimento aqui, em torno da circunferência, qual o nome dessa trajetória? Perímetro. Perímetro. E a gente sabe que o perímetro da circunferência é 2πr, vulgo πd. Então está aqui, ó, π vezes d. Ó. Então o percurso de corte é π vezes d vezes o n. O que é esse n aqui? Esse n aqui é o número de rotações que o ponto de referência realiza em torno desse diâmetro. Então, se for uma volta aqui, se você tiver uma volta, o perímetro vai ser uma vez só, contado uma vez só. Se você tiver duas voltas, vai ser 2 vezes o perímetro, 2πd. Se você tiver 7 voltas, 7πd. Se você tiver 8,5 voltas, 8,5πd. Se você tiver n voltas, você vai ter πdn, que é em milímetro, né, essa grandeza, tendo em vista que o diâmetro é expresso em milímetro também. Então, é πdn. Notem que esse n aqui é o número de rotações, que é diferente desse n aqui, que é a RPM da peça, a rotação por minuto da peça. Ok? Esse n aqui é o número de rotações que você tem em um determinado tempo, porque o percurso de corte, a unidade de medida é o milímetro, é um espaço percorrido, uma distância, então é milímetro. Esse n aqui é o número de rotações que você dá em um tempo definido, ok?
O percurso de corte, no fresamento, é a mesma coisa. É o espaço percorrido pelo ponto de referência na direção e sentido do movimento de corte. Então, aqui você também tem um movimento de corte circular em torno do diâmetro da ferramenta, que tem um diâmetro D. Esse diâmetro aqui é D. Então, para uma rotação, você vai ter π vezes D. Para N rotações, π dN, em torno do diâmetro da ferramenta. Ok? O percurso de avanço é o espaço percorrido pelo ponto de referência na direção e sentido do movimento de avanço. Se o percurso de corte é o espaço percorrido pelo ponto de referência na direção e sentido do movimento de corte, o percurso de avanço é o espaço percorrido pelo ponto de referência na direção e sentido do movimento de avanço. Então, para um ciclo, esse percurso de avanço é o próprio avanço, A. Ou seja, quantos milímetros você tem por rotação, por ciclo, né? Em um ciclo, A. Para N ciclos, você tem A vezes N, onde N é o número de rotações, o mesmo número de rotações que a gente tratou aqui, ó. Esse mesmo número de rotações que você tem aqui no percurso de corte. No movimento de avanço, essa grandeza do percurso de avanço, ela é muito bem definida pelo quanto que a ferramenta andou ao longo da direção de avanço. Então, imagina que a ferramenta, no torneamento aqui, ela se deslocou desse ponto até esse ponto. Então, o percurso de avanço é essa distância aqui, desse ponto aqui até esse ponto aqui. Essa aqui vai ser o percurso de avanço. A ferramenta se deslocou ao longo da direção de avanço esse tanto de distância aqui, de milímetros. Agora, quantas rotações que deu aqui? Não sei quantas que deu. Não sei. Pode ter dado uma, pode ter dado duas, pode ter dado 100. Vai depender do avanço. Mas o quanto ela se desloca ao longo da direção de avanço é daqui até aqui. Ok? E o último é o percurso efetivo de corte, que é o espaço percorrido pelo ponto de referência na direção e sentido do movimento efetivo de corte. Então, você tem aqui o percurso, o movimento efetivo de corte, que a gente viu que é um movimento helicoidal em torno do diâmetro da peça. É esse movimento helicoidal aqui. Agora, se você pegar e decompor esse movimento, tanto no percurso de avanço quanto no percurso de corte, você vai ter o percurso de corte como sendo esse diâmetro aqui, o percurso de avanço é esse daqui, e você planificando esse percurso de corte, você vai ter essa grandeza aqui. Isso daqui planificado, esse percurso de corte planificado. O percurso de avanço já é esse aqui, e com isso você forma um triângulo retângulo aqui, ó. Ou seja, se você tem um triângulo retângulo, o percurso efetivo de corte vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, por Pitágoras, percurso efetivo de corte ao quadrado é igual ao percurso de corte ao quadrado mais percurso de avanço ao quadrado para um ciclo. Isso para um ciclo, né? Que aí você vai ter aqui o π vezes d, que é o percurso de corte, o A, que é o percurso de avanço. Então, em função do avanço e do diâmetro, você tem o percurso efetivo de corte para um ciclo. Ok? Pitágoras. E um outro parâmetro extremamente importante, diria eu,
um dos mais importantes que tem na usinagem é a velocidade de corte, que é a velocidade instantânea do ponto de referência medida segundo a direção e sentido do movimento de corte. Então, essa velocidade de corte é semelhante àquela velocidade tangencial do movimento circular. Então, V igual a ômega R é a mesma coisa, porque essa velocidade ela vai ser a velocidade instantânea do ponto de referência nesse ponto que você está considerando aqui, no instante, né, que você está considerando aqui. E a velocidade de corte, ela tem a mesma direção da direção de corte, que é tangente, né? Se é tangente, a velocidade de corte tem a mesma direção da direção de corte. E a fórmula é essa daqui. V é igual a πdn sobre 1000. Essa é a fórmula da velocidade de corte. E ela é expressa em metro por minuto. Metros por minuto. Isso você expressão do diâmetro em milímetro e o N, a RPM aqui, em RPM, na rotação por minuto. Aí você vai ter a velocidade em metro por minuto. Esse 1000 aqui, na verdade, ele tem a função de converter essa rotação, esse milímetro aqui, para metro, que aí fica metro por minuto. Ok? Então, esse é o objetivo aí do 1000, né? É uma conversão de unidades na fórmula, ok? E essa velocidade de corte, ela é tabelada. Ela é tabelada para diversos tipos de operações e para diversos tipos de ferramentas e materiais que estão sendo usinados e tipos de operação que estão sendo realizados. E, na verdade, o que a gente aplica na máquina, né, não é a velocidade de corte. Eu coloco lá na máquina a velocidade de corte que eu quero. Aqui no fresamento, por exemplo, né, o que vai ser o input vai ser a RPM. A rotação por minuto, né, a rotação da árvore, que vai ser o dado de entrada na minha máquina. E o diâmetro, no caso aqui, da fresa, né, que é uma coisa que eu sei. Então, na verdade, o que eu calculo é a rotação, é o N. Porque a velocidade de corte, como eu falei, é tabelada para diversos tipos de operações, diversos tipos de materiais, né? E, dada uma operação que eu estou querendo executar, eu vou ter uma velocidade de corte, já vou ter o diâmetro e calculo a rotação que eu vou empregar no caso aqui, na minha ferramenta. Ok? Então, por exemplo, aqui, qual é a RPM indicada para executar um furo com diâmetro de 8 milímetros em uma peça de aço 1045 com uma broca de aço rápido? Então, eu quero saber. Aqui é uma furação, né? Eu vou executar uma furação na minha peça com uma broca de aço rápido e quero saber qual a RPM que eu coloco na minha furadeira para poder fazer esse furo de 8 milímetros nessa peça de aço 1045. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma tabela de velocidade de corte e avanço, né, para broca de aço rápido. Então, nessa tabela, aqui, eu tenho material que está sendo usinado, está aqui nessa coluna que eu estou mostrando, todos esses materiais aqui, ó. Aço 0,2, 0,3%, aço 0,3, 0,4%, aço 0,4 a 0,5%, ferro fundido duro, ferro fundido macio, cobre, latão e alumínio.
E aqui eu tenho, ó, o diâmetro da broca. Aqui eu tenho o diâmetro da minha broca. Tá vendo? Aqui eu tenho o avanço, é milímetro por volta, né? Em rotação. E aqui eu tenho a RPM, rotações por minuto, que eu estou colocando, né? Que eu tenho que colocar na minha furadeira. Então, só voltando aqui, né? O que eu pedi, né? Aqui, qual a RPM indicada para executar um furo com 8 mm de diâmetro e uma peça de aço 1045. Só uma outra coisa aqui antes, vamos continuar, que eu tenho aqui, ó, essa classificação é aço 0,2 a 0,3% de carbono, aço 0,3 a 0,4. Essa porcentagem de carbono, né, por exemplo, no aço SAE 1020. O que significa esse 1020 aqui? O 1020 2% de carbono. Não é 2, não. É 0,20. O 10 significa que você não tem elemento de liga. É um aço carbono só. E o 20 é 0,2% de carbono. O aço SE é 1035. O 10 não tem elemento de liga, é um aço carbono. 35, 0,35% de carbono. 4340. Não é 10, é 43. Ele possui elementos de liga. Qual que é? Procura lá no datasheet, lá no databook, na internet, MatWeb, enfim, procura lá no livro que você vai achar. Mas é um aço muito comum, é cromo, níquel, molibdênio. Ele tem esses elementos de liga aqui, cromo, níquel, molibdênio. E o 40 é 0,40% de carbono. Então, essa é a classificação dos aços. Quando você fala, que nem aqui, aço macio, meio macio, essa é chamada nomenclatura popular do aço, né? Mas o que vale mesmo é essa classificação SAE, ou às vezes aço ABNT 1020, aço AISI 1020. Então, no exemplo aqui, eu tenho uma broca de 8 milímetros, né? Minha broca é de 8 milímetros, então está aqui, ó, 8 milímetros, e o meu material é um aço 1045, ou seja, ele tem 0,45% de carbono. Então, ele está aqui, ó, entre 0,4% e 0,5% de carbono. Então, isso aqui é tipo batalha naval, né? Aí você vem aqui, ó, a rotação é 875 RPM. A rotação é 875 RPM. Essa é a resposta do meu exercício, ok? Agora, vamos supor que em vez de 8 milímetros, eu queira fazer um furo, né? Pergunta para vocês aí. Eu quero fazer um furo de 16 milímetros no latão. Qual a rotação indicada? $1.292. 1.202. 1.292 RPM. Muito bem, está aqui, ó. 1.292 RPM. Mais uma aí. Eu quero fazer um furo de 25 milímetros num aço 1025. Aço 25. Agora pegou, hein? Deve ser algo em torno de 500 rotações, porque não tem nessa tabela aí. Só se subir ela. Só subir, né? Isso. Não, só subir não. Ó, 1025 está aqui, né? Isso. Entre 0,2 e 0,3%. A velocidade de corte é 35 metros por minuto. Então, a rotação, ela vai ser... Vou voltar aqui. Ó,
o diâmetro é 25 milímetros, a velocidade é 35, então o N vai ser 1000 vezes 35 dividido por π vezes 25, né? Ou seja, toda essa tabela aqui, esses valores aqui, eles são em função da fórmula V igual a π dN sobre 1000. Eu tenho aqui a velocidade de corte, e com essa velocidade de corte para esses diâmetros, já tem calculado a RPM. Mas se eu tiver outros diâmetros aqui, ó, 25, por exemplo, 28, 380, é só substituir na fórmula V é igual a π dN sobre 1000. Ok? Na verdade, eu nem precisaria dessa... Só precisaria dessa informação aqui, né? Velocidade de corte e o diâmetro do enunciado. Né? Não precisaria pegar a informação da tabela direto. Ok? Outro exemplo aqui. Em uma operação de acabamento de um aço semiduro, foi utilizada uma fresa cilíndrica de metal duro com um diâmetro de 20 milímetros. Qual a RPM indicada, tomando como base a média do intervalo das velocidades de corte? Então, aqui, eu já tenho uma fresa sendo utilizada. Não é furação. Então, a tabela, aquela tabela que eu mostrei de furação, não serve. Tem que ser uma tabela de velocidade de corte na fresadora, como essa daqui, por exemplo. Ok? Então, com essa tabela aqui, que eu vou ter aqui as fresas e materiais de baixo acabamento e aqui as velocidades de corte. Ok? Então, eu preciso extrair do enunciado os dados que vão ser usados, né, para saber qual é a velocidade de corte que eu vou pegar. Então, eu tenho aqui, ó, em uma operação de acabamento, então, o tipo de operação é acabamento, de um aço semiduro, aqui, um aço semiduro, material usinado é um aço semiduro. Esse negócio de aço semiduro, como eu falei, é nomenclatura popular. A literatura, ela não trata muito bem dessa classificação, porque é popular, não é baseado, não é quantitativo, né? Ela é qualitativo em relação ao teor de carbono. Existem tabelas como essa daqui que aproximam, né? Entre o aço extra doce até o aço extra duro, qual o teor de carbono. Basicamente, o aço doce é um aço com baixo teor de carbono e um aço duro é um aço com alto teor de carbono. Por que isso? Porque o material, o aço, né, quando ele tem baixa porcentagem de carbono, ele não pega têmpera. Você não consegue endurecer por têmpera, por tratamento térmico. Então, ele é chamado de doce, porque ele é macio, né? Doce, macio, porque ele não pega têmpera. E à medida que você endurece o material, que você aumenta o teor de carbono no material, você consegue executar têmpera. E com isso o material ele fica mais endurecido, fica um aço duro. Okay? Bom, então o material que eu vou usinar aqui é um aço semiduro. Foi utilizada uma fresa cilíndrica. Então, o tipo de fresa é fresa cilíndrica, de metal duro. Então, o material da fresa é o metal duro. E com o diâmetro de 20 milímetros. O diâmetro da fresa é de 20 milímetros. Ok? Então, com essas informações, agora sim eu posso ir na tabela, que é essa daqui, e procurar as minhas... qual é a velocidade de corte que eu vou usar, para saber qual é a RPM que eu tenho que calcular a RPM.
Então, eu falei lá que é uma fresa cilíndrica. Então, a fresa cilíndrica é essa aqui. Se fosse fresa com haste, era esse quadrado aqui. Fresa cilíndrica frontal é essa aqui. Fresa com dente postiço é essa aqui. Então, é uma fresa cilíndrica, é essa primeira aqui. O material usinado é um aço semiduro. Então, é esse daqui, ó. Então, é essa faixa de temperatura, só que o tipo de operação é acabamento, que é esse daqui. Se fosse desbaste, seria essa coluna aqui, mas é acabamento. Então, a faixa de velocidade de corte é de 14 a 18 metros por minuto. Só que o material da fresa é de metal duro. Então, essa nota 2 aqui, ó, para fresas de carboneto, carboneto é a mesma coisa que metal duro. A velocidade de corte deve ser 3 vezes maior. Ou seja, eu tenho que pegar a média da velocidade de corte, que eu falei que é a média, né? E multiplicar por 3. Então, aqui, ó, quando eu falo aqui, qual RPM tomando como base a média do intervalo das velocidades de corte? Então, a média é de 14 a 18. Então, 14 mais 18 por 2 vezes 3. Porque a ferramenta é de metal duro e para a ferramenta de metal duro, você tem que multiplicar por 3. Se a ferramenta fosse de aço rápido, tivesse aqui, foi utilizada uma fresa cilíndrica de aço rápido. Aí eu teria aqui só 14 mais 18 por 2, 16. Acabou. Mas, como é metal duro, tem vezes 3 aqui. E esse vezes 3, esse negócio aqui, só tem nessa tabela. Nas outras tabelas não tem nada disso, não. Então, pela fórmula, né? O V igual a πdn sobre 1000 é a mesma coisa que N é igual a 1000V sobre πd. Então, N é igual a 1000 vezes 48 sobre π vezes 20. Diâmetro é 20. E dá 763,96 RPM. Essa é a rotação que eu tenho que usar na minha fresa cilíndrica de metal duro para usinar um aço semiduro. Ok? Eu pergunto para vocês agora aí. Se eu, em vez de usar essa rotação aqui, eu vou lá, eu fiz aula com o professor Simão, e vou lá e vou usar 1000 RPM. O que vai acontecer? Queimar a broca, né? A broca vai ter um desgaste muito maior do que deveria, né? E outra coisa também que pode acarretar é uma perda de qualidade superficial, de acabamento superficial. Também pode ter problema com relação a isso. Mas se eu usar uma rotação aqui, em vez de 763, supondo que eu sou um aluno que eu não frequentei aulas do professor Gustavo Simão, nessa hora eu não estava prestando atenção, eu usei lá 300 RPM. O que vai acontecer? Vai desgastar muita broca e provavelmente a superfície dela não vai ser furada. Não, o desgaste é menor. Quando você reduz a rotação, normalmente o desgaste é menor. Normalmente. O acabamento fica horrível. O acabamento também é ruim. Mas o que mais que implica? Outra coisa que implica, além do acabamento. O tempo vai aumentar muito. Quem falou o tempo? Eu, Luiz Fernando. Luiz Fernando, você ganhou 1 ponto na V3 do semestre que vem. Não cobra. Só vale nessa disciplina, não vale em outra, não. Não tem portabilidade, não. Mas é isso mesmo. O tempo de usinagem vai ser maior. Então, se você colocar uma rotação muito maior, você vai queimar a broca, vai desgastar muito mais a broca. Vai perder dinheiro, porque você vai ter que trocar mais vezes a ferramenta. E se você usar uma rotação menor, você vai demorar mais tempo para usinar, e tempo é dinheiro. Vai perder dinheiro também, porque vai demorar mais tempo do que deveria, ok? E pode desgastar mais também, mesmo uma velocidade menor, tá bom? A ideal é essa daí mesmo. 3. Outro exemplo aí. Desejo desbastar uma peça de aço SAE 1045 com um diâmetro de 95 milímetros em um torno convencional.
utilizando uma ferramenta de metal duro. Qual a rotação ideal para a operação descrita? Agora, se vocês observarem aí, eu estou fazendo, né, um desbaste num torno. Eu posso usar a tabela de fresamento? Não. Não. É torno, pô. Tem que ser tabela de torno. Aí tem essa tabela aqui, ó, tabela de velocidade de corte para torno. Aí eu vou lá no meu enunciado e pego os dados que eu preciso. Então, é o tipo de operação desbaste. Eu quero executar um desbaste em uma peça de aço 1045. Então, material usinado, aço SAE 1045. Um diâmetro de 95 em um torno convencional, utilizando uma ferramenta de metal duro. O material da ferramenta é o metal duro. E o diâmetro da peça, 95 milímetros. Então, eu vou lá na minha tabela e entro com os dados que eu coletei do anunciado. Então, o material que eu vou usinar, aqui o aço 1045. Então, é isso daqui. A ferramenta que eu vou usinar tem material que é o metal duro, então é o carboneto metálico. Então, é essa daqui. E o tipo de operação é o desbaste. Então, a minha velocidade de corte é 120 metros por minuto. Então, eu vou lá com essa velocidade de corte e com o diâmetro de 95 milímetros, né? E com a fórmula V igual a πdn sobre 1000, e vou achar 402,8 RPM. Vale a mesma coisa que eu falei lá para a fresa. Se eu usar uma velocidade muito mais alta, eu vou ter um desgaste na minha ferramenta. Se eu usar uma velocidade muito mais baixa, eu vou ter um tempo muito grande de usinagem. Quero chamar a atenção aqui para essa tabela o seguinte, que ela tem aqui a ferramenta de carboneto metálico, né? Metal duro, e tem aqui ferramenta de aço rápido. E dentro das ferramentas de aço rápido, eu tenho essa coluna aqui que é roscar e recartilhar. Então, aquela operação que eu mostrei lá de abrir uma rosca, né? Fazer um parafuso, é essa tabela aqui, essa coluna aqui. E o recartilho, que é aquela operação que a gente viu lá também, é essa coluna também. Então, observe que a velocidade de corte para essa operação é bem menor comparado com as outras velocidades aqui, ó, para desbaste e acabamento, ela é bem menor. A rotação tem que ser bem menor realmente. Ok? E outra coisa interessante é como as velocidades de corte da ferramenta de metal duro são maiores que a ferramenta de aço rápido. Não tem aquela na velocidade de corte da fresa que a gente multiplicou por 3? Aqui não tem que multiplicar por 3 porque já tem a coluna de ferramenta de metal duro e a coluna de ferramenta de aço rápido. Aqui não está multiplicado por 3, mas já está aumentada a velocidade de corte para a ferramenta de metal duro. Então você vê que tem aqui a ordem de grandeza de 10 vezes maior até, né? Da ferramenta de aço rápido para a ferramenta de metal duro. Então, realmente, a ferramenta de metal duro, ela não é aquela que você pode usar ela mais alta, é que você tem que usar ela mais alta. O material metal duro de ferramenta, ele exige uma velocidade de corte mais alta para você ter uma eficiência da usinagem. Senão, o acabamento vai ficar ruim, o desgaste da ferramenta, não é indicado velocidade de corte baixa, não. Tem que usar velocidades de corte mais altas. E isso acabou impulsionando também a necessidade de desenvolver máquinas com mais rigidez, né? Mais precisas. Uma coisa acabou puxando a outra aí, tá? Não só o material da ferramenta, mas também a máquina usada.
Bom, dando prosseguimento aqui, já falando aqui, né? Um outro tipo de operação, né? Durante o aplanamento de uma peça de aço inoxidável, conforme o esboço abaixo, utiliza-se uma ferramenta de metal duro para diminuir a altura inicial de 30 milímetros para 28 milímetros. Então, esse 30 aqui, né? Foi de 30 para 28. E qual o número de golpes por minuto indicado para a operação? Considere a soma da forma de entrada e de saída igual a 5 milímetros. Então, observe que aqui né, uma operação de aplanamento, né? Não é torneamento, não é furação, não é fresamento. É durante o aplanamento, né? E eu pergunto para vocês aqui, nessa operação, qual é o diâmetro, né, ao ser utilizado? Estão ouvindo aí? É o que? Diâmetro? Qual o diâmetro? V igual a πdn sobre 1000, qual o diâmetro? Mas isso não vai ser um aplanamento, vai ser um golpe para frente e para trás? Vai ser para frente e para trás, A gente viu que na furação e na fresa, quem roda é a ferramenta, quem gira é a ferramenta. No torno, quem gira é a peça. E no aplanamento? A ferramenta, ela avança, né? Ela avança. Ela avança. Tem rotação? Não. Movimento linear. Não tem rotação. Não tem rotação. A fórmula V igual a πdn sobre 1000, ela é para movimentos de corte circulares. Aqui, o movimento de corte é linear. Entendeu? Não tem aqui diâmetro, não tem RPM. Tanto que ele está perguntando aqui, qual o número de golpes por minuto. E não RPM. É outra coisa. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Isso tem que ficar bem claro. Ok? Então, eu me pergunto. Quer dizer, eu pergunto para vocês. Essa fórmula V igual a πdn sobre 1000, da onde saiu? De onde vem? Do perímetro. Do perímetro. Do perímetro. Então, aquele πd ali, né? Vamos fazer só uma comparação dessa fórmula aí do perímetro, né? A gente sabe que velocidade é uma distância sobre tempo, né? V igual a um ΔL sobre um ΔT, qualquer. Velocidade média, né? Ou pode ser velocidade instantânea, fazendo esse ΔT o limite tendendo a zero, né? dL dt. Vou deixar o ΔL, né? Então, o percurso de corte para um ciclo, para uma rotação, né? Ou seja, o ΔL vai ser o meu percurso de corte para um ciclo, que é o perímetro, πd. Então, esse daqui é o ΔL, é o πd. E o tempo? O tempo que a ferramenta demora para percorrer um ciclo. O espaço que ela percorre, né? A distância que ela percorre, o ΔL que ela percorre para um ciclo é πd. Mas, e o tempo que a ferramenta demora? Bom, eu sei que a peça, o torno, né, por exemplo, a peça está girando a N rotações por minuto, né? N rotações em um minuto. Então, eu posso fazer uma regra de 3, de N rotações, tá, para um minuto, assim como um ciclo, uma rotação, tá, para ΔT minutos. Então, eu multiplico aqui, né? Multiplico cruzado, isso daqui é uma regra de 3. Então, vai ficar N vezes ΔT é igual a 1. N vezes ΔT é igual a 1.
Ou seja, o ΔT é 1 sobre N. Equação 3. Então, se eu pegar da equação 2 e equação 3, isso que é o ΔL e o ΔT, e substituir na equação 1, eu vou ter ID dividido por 1 sobre N. Só que quando eu tenho uma razão no denominador, eu posso inverter esse denominador e passar multiplicando, né? Então, vai ficar πdn. Só que, ajustando as unidades, né? Para que o diâmetro seja milímetro, N, RPM e V, metro por minuto, V igual a πdn sobre 1000. Então, daí que veio o V igual a πdn sobre 1000. Agora, no aplanamento, lembrando, né, aqui o videozinho do aplanamento. Não sei se vocês lembram lá. Antes de vocês lembrarem lá, vocês já se inscreveram lá no meu canal? Positivo. Sim, sim. Eu vi até aquele vídeo lá do reloginho. Eu não, esqueci. Viu o que aí do novo vídeo? Eu vi lá os relógios lá zerado na máquina. Lá na máquina. Ah, o relógio da máquina, maneiríssimo, né? Aquele batimento relógio lá. zerado, né? Coisa linda, né? Maneiro, né? Bonito. Maneiro. Quem não se inscreveu, se inscreve lá. Só buscar aí no YouTube, Gustavo Simão, tá minha cara lá. Então, aqui, ó. Lembrando o que é o aplanamento, né? Professor? A ferramenta... Oi. Ah, não, tinha sumido a voz, então tá ok. Não, só para o vídeo poder tocar aqui. A ferramenta ela só se desloca para frente e para trás. E observa que a ferramenta ela se desloca, ó, e ela passa bem do início aqui da peça e ela passa bem do final aqui, ó, observa. Viu? Sim, sim. Então ela só tem esse percurso aí. Na verdade, o movimento de avanço é para frente e para trás, para frente e para trás. E esse percurso ele pode ser ajustado na máquina. Não lembro se eu falei isso com vocês, mas aqui dentro ele tem um mecanismo, né, que eu posso, dentro de um limite, né, geométrico, colocar essa distância aqui maior ou menor em função do tamanho da minha peça. Mas eu posso ter uma pequena variação ali. Então, o movimento dela não é... O movimento de corte dela não é circular. É linear. Para frente e para trás. Ok? Então, aqui. Lá no exemplo, né? Eu tenho essa disposição aqui da minha peça, né? Onde eu estou considerando aqui uma folga de saída e uma folga de entrada que deve ser computada para fins de cálculo de velocidade de corte, porque compreende a trajetória que a ferramenta está percorrendo. Então, semelhante ao que a gente fez para a velocidade de corte no movimento circular, eu tenho que a velocidade botei ΔS aqui, mas é o ΔL, né? ΔS. ΔS por ΔT. O percurso de corte para um ciclo vai ser o percurso de corte, que é 2 vezes L mais ΔS mais ΔE. Por que 2 vezes? Porque ela vai à frente e volta. E aí sim você completa um ciclo. Ok? O ciclo só é completado quando ela vai à frente e volta, não é só ir à frente. É vai e volta. Então tem esse 2 aqui. O tempo para a ferramenta percorrer um ciclo, eu tenho, por definição da máquina, né, G golpes por minuto. O que eu ajusto na máquina
é o número de golpes por minuto da ferramenta. Então, da mesma forma, eu faço uma regra de 3. Se eu tenho G golpes em 1 minuto, em um golpe, em um ciclo, eu vou ter delta T minutos. Fazendo regra de 3, G delta T igual a 1, delta T é 1 sobre G. Da mesma forma, a equação 2 e 3, na equação 1, eu vou ter que a velocidade é 2L mais delta S mais delta E sobre 1 sobre G. Passo multiplicando o G, eu vou ter 2 multiplica L mais delta S mais delta E sobre vezes G. Ajustando as unidades também, porque isso aqui está tudo em milímetros. Né? Se eu colocar isso aqui em milímetros vezes golpes por minuto, vai ficar milímetro por minuto. E a velocidade de corte expressa em metro por minuto. Então, divido por 1000, eu vou ter 2, que multiplica L mais delta S mais delta E vezes G sobre 1000. Então, essa é a fórmula de velocidade de corte para movimento de corte linear. Então, pode ser V igual a πdn sobre 1000. Ok? Então, voltando lá no nosso exemplo. Durante o aplanamento de uma peça de aço inoxidável, conforme o esboço abaixo, utilizando-se uma ferramenta de metal duro para diminuir a altura inicial de 30 para 28 milímetros. Qual o número de golpes por minuto indicado para a operação? Considere a soma da folga de entrada e saída igual a 5 milímetros. Então, eu vou lá, a minha peça é um aço inoxidável, né? E a minha ferramenta é de metal duro. Então, eu vou lá na tabela, velocidade de corte, tabela de velocidade de corte na plana limadora. Qual desses materiais aí é o aço inoxidável? Muito duro. De aço carbono. É o 1045? 1045? Alguém falou muito duro. Alguém falou muito que é isso daqui, né? Eu falei muito duro. E o outro falou aço 1045, seria o aço carbono duro. O aço inoxidável não é um aço de liga? Aí, Na verdade, eu esqueci de passar a tabela aqui, ó. O aço inoxidável está aqui. Não é isso? 10 é aço sem liga, né? 10 é aço sem liga, muito bem. Quem falou aí? O Paulo. Isso aí. O aço inox é um aço com elementos de liga, né? Sem liga, isso. O aço 1000 e alguma coisa não é nada, né? Não é nada, não. É um aço sem elementos de liga. Comum, né? Sem liga. Então, que essa tabela continua, né? Então, essa tabela tem aqui o aço inoxidável. Só lembrando que a primeira coluna é de ferramenta de aço rápido, a segunda metal duro. Então, aço inoxidável, segunda coluna, a velocidade de corte é 20 metros por minuto. Tá ok? Então, essa é a velocidade de corte que eu vou utilizar. Aço inox com ferramenta de metal duro. Aqui tem outros tipos de material, ó. Bronze comum, bronze fosforoso, ferro fundido, fibra de alumínio, ok? Diversos materiais. Lembrando que essas tabelas aqui elas são bem simples, tá? Só para a gente, na verdade, aplicar a fórmula, o objetivo delas. Bom, então aqui, né? Eu já descobri que o material é o aço inox, a minha ferramenta é o metal duro. Qual é o comprimento da peça? 120 milímetros, né? Está aqui, ó, 120 milímetros. Folga de entrada e folga de saída. Quanto que vale a folga de entrada? 5 milímetros. 5 milímetros. Não, a soma da folga de entrada e de saída é 5. É 2,5. 2,5? Consideração.
Não precisa ser metade, poderia ser 2 e 3, né? A folga de entrada pode ser 2, a folga de saída pode ser 3. Ou a folga de entrada pode ser 1, a folga de saída 4. Ou a folga de entrada pode ser π, a folga de saída 5 menos π. Né? Na verdade, a soma das duas dá 5. Ok? Folga de entrada e de saída dá 5. Mas quanto que vale cada uma, eu não sei. Tem que ter um espaço suficiente aí para a ferramenta entrar e sair e completar o ciclo dela sem arrastar na peça, tá ok? Mas a soma das duas é esse valor aí. Bom, então a fórmula, né? Lembrando, V é igual a 2 que multiplica L mais ΔS mais ΔE vezes G sobre 1000. Então, a velocidade de corte ela é 20 metros por minuto. Foi tirado da tabela. O 2 que multiplica L mais ΔS mais ΔE é 2 que multiplica 100 mais 20, né? 2 vezes 125. Substituindo aqui na fórmula, 20 é igual a 2 vezes 125 vezes G sobre 1000. G é igual a 20.000 dividido por 2 vezes 125 por 250. G vai ser igual a 80 GPM. 80 golpes por minuto para executar esse aplanamento. Ok? Então, essa é... Mestre, se puder repetir, eu agradeço. Não copiei o ΔE. Tá bom. Aqui, ó, a folga de entrada, a soma, né, da folga de entrada e de saída é 5 milímetros. Então, essa parcela aqui, ó, ΔS mais ΔE é 5. Aqui no desenho, ΔS mais ΔE é 5. E o L é o comprimento da peça, efetivamente, que é 120. 120. Então, aqui, essa forma 2 multiplica L mais ΔS mais ΔE, vai ser 2 multiplicar L, que é 120, mais ΔS mais ΔE, que é 5. Então, é 2 vezes 125, que é essa parcela toda aqui em cima. Então, copiei agora. O V, copiou? Copiei, mestre. Beleza, então. Então, esse é o número de golpes por minuto que eu vou ajustar na máquina para poder executar essa operação. Lembrando que essa fórmula vale para velocidades de corte, né, para operações cujo movimento de corte é linear. Para as operações que a velocidade de corte, que o movimento de corte é circular, aí sim vale o V igual a πdn sobre 1000. Né? E para cada operação, fresamento, aplanamento, furação, que a gente viu, né? Aplanamento, torneamento, cada operação você vai ter uma tabela que é específica daquela operação. Como eu falei, essas tabelas, elas são muito simplórias, né? Elas são extremamente simples, com pouquíssimos materiais aqui, né? Não tem muita especificação aqui do material. Na vida real, né, na prática, essas velocidades de corte, elas são obtidas nos catálogos de ferramenta. Então, quando você vai especificar lá a ferramenta que vai ser utilizada, no catálogo tem a ferramenta que você vai usar, tem os parâmetros de corte, que são a velocidade, avanço, profundidade de corte, para diversos tipos de materiais, diversos tipos de classes de materiais, né? Não só aço, mas também alumínio, bronze, outros tipos de materiais. E você tem, no catálogo de ferramenta, um detalhamento muito grande, que vai ao nível da dureza do material. Então, você tem
uma diferença entre os materiais baseado na dureza que você especifica exatamente qual o material que está sendo usinado, qual o parâmetro de corte que está sendo empregado, e com isso você vai ter a velocidade de corte e você calcula, então, a rotação, por exemplo, para velocidades, para movimentos de corte circulares, tá ok? Bom, hoje a gente vai ficar por aqui, porque se eu entrar no outro assunto agora, eu vou me alongar muito, que é a velocidade de avanço e o tempo de corte, que exige iniciar um novo tópico depois, tá ok? A gente vai falar do tempo de usinagem, efetivamente, e aí, na semana que vem, eu já vou passar uma lista aí de exercícios para preparação já para a V1, que eu não sei quando que é ainda não, mas já vamos focar nessa preparação, tá ok? Então, o assunto da próxima aula vai ser esse daí. E lembrando que o material está no Google Classroom. Por favor, entrem no Google Classroom, digitem e participem da turma com esse código, clica lá, participar da turma, e aí entra com esse código, R4FYGKN. Tem menos da metade de alunos cadastrados no Google Classroom, muito pouco, né? Agora, a gente tem 57 alunos online aqui, não tem 25 alunos lá cadastrados no Classroom. É lá que eu vou mandar exercício, que eu mando material, que eu vou mandar dica de prova, o que cai na prova. Tem que se cadastrar no Classroom, por favor, ok? E no YouTube também. A aula fica gravada no YouTube. A aula está disponível no YouTube. Tem que entrar lá no meu canal, curtir, ativar o sininho e dar like. Aluno que dá like ganha ponto na V3, semestre que vem, ok? Pessoal, pergunto se alguém ficou com alguma dúvida da aula de hoje. Tudo certo, professor? Tudo certo. Tudo ok, professor. Você tem que estudar mesmo. Agora é contínuo. Estudar. Beleza. Negativo, mestre. Maravilha, pessoal. Agradeço aí. Professor, Pronto? só tem como voltar esse slide para eu ver o link, Opa, por favor? esse aqui. Não, da aula. Da aula? Não, da classe. Voltei agora. Vai atualizar aí já. Agora foi, obrigada. Esse daí é o Classroom lá. Peço que vocês entrem, por favor. Obrigada.